Cumprimento os irmãos com a graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início nessa manhã no culto ao nosso Senhor Jesus. Nós iniciaremos fazendo a leitura do Salmo 119. Nós vamos ler do versículo 105 ao 112. Peço àqueles irmãos que puderem se colocar de pé. Vamos ler uma só voz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Para mim. Os teus testemunhos recebi-los por legado perpétuo, porque me continue o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Amém. Senhor meu Deus, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Único digno, Senhor, de honra, louvor e glória. Estamos aqui, Senhor, nesta manhã, para prestarmos o culto ao teu santo nome. E eu te peço, Senhor, que conduza este culto de acordo com a tua santa vontade. Conduza, Senhor, os cânticos, as leituras, a mensagem, que tudo possa ocorrer de acordo com a tua santa vontade, para honrarmos verdadeiramente o teu santo nome. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos do grupo de música estarão nos conduzindo no hino 113, hino 13. Sino cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu.
caminho abrindo ao céu. Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias agora no livro de João, capítulo 3. Leremos do versículo 16 ao 21. Vamos ler também todos em uma só voz. Leiamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ter agora alguns instantes de oração silenciosa para a confissão de nossos pecados. E logo após alguns instantes, eu vou pedir nosso irmão Neemias, diácono Neemias, que quebre o silêncio com uma oração audível. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, porque Tu és soberano nas nossas vidas. E, ó Pai, estamos aqui diante do Senhor como igreja, reconhecendo, Pai, a Tua autoridade, Tua soberania, o Teu governo sobre nossas vidas. E, Senhor, uma vez reconhecido, ó Deus, o Teu poder sobre nós, muitas vezes, ó Deus, tomamos decisões que fogem da Tua vontade, que fogem do Teu querer, buscando muitas vezes a autonomia de nossa parte, Pai, deixando os nossos corações nos guiarem. E a Tua palavra já disse, ó Deus, que o coração do homem é enganoso e, Pai, invariavelmente nós caímos em pecado e sofremos as consequências dos nossos erros. Nós pedimos perdão para o Senhor, como igreja nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que precisamos da Tua graça, precisamos do Teu amor, mas mais do que isso também, Pai, precisamos da Tua disciplina, do Teu governo, porque, Senhor, sabemos, ó Pai, que aqui na terra, como um pai cuida de seu filho e muitas vezes o corrige para que ele tenha vida justa e de paz ao longo dos seus dias, sabemos que o Senhor também nos corrige, ó Pai, porque Tu nos destes, ó Deus, a compreensão de que as coisas que o Senhor criou são, na verdade, reflexos de como o Senhor é para conosco,
como o Senhor é, ó Deus, diante de toda a humanidade, ó Pai. Tu és o Pai e o Senhor cuida de nós, os teus filhos. E quando, ó Pai, desobedecemos a tua vontade, a tua disciplina é o melhor para as nossas vidas. Tem misericórdia de nós, nós nos arrependemos, nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo, ó Pai, a nossa condição de miséria e de, ó Deus, de total dependência do Senhor, porque não podemos dar um passo sequer adiante sem que o Senhor, ó Deus, nos permita fazer e sem que o Senhor queira, ó Pai. Tem misericórdia de nós, reconhecemos o Teu amor, a Tua grandeza, reconhecemos a Tua graça sobre as nossas vidas e o louvamos e o glorificamos por isso, ó Pai. Não fosse o Senhor, ó Deus, estaríamos ainda afundados no lamaçal do pecado. Tu és a razão da nossa vida, Tu és a razão, ó Deus, de podermos estarmos aqui nos encontrando com o Senhor e podemos nos relacionar com o Senhor. O Senhor nos tirou da morte para a vida e por isso queremos vivê-la em abundância, perto do Senhor, próximo de Ti, mas principalmente em obediência, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro te agradecendo por tudo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 36. Assentados, mas em reverência, vamos ler o versículo 5 ao 9. Salmos 36, 5 a 9. Vamos ler em uma só voz. Leiamos. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Amém. Os irmãos do grupo de música estarão conduzindo a igreja em 2 cânticos, e os irmãos que trouxeram os seus dízimos e ofertas estão com a oportunidade de fazê-lo. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé? Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem
criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. A terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou o céu, criou a terra,
estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, louvor para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Oremos, meus irmãos. Senhor meu Deus, nós viemos aqui agradecer ao Senhor, meu Pai, pelas misericórdias do Senhor terem se renovado mais um dia em nossas vidas, pela oportunidade que o Senhor nos dá, meu Pai, de estarmos aqui louvando, adorando ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é criador de tudo, meu Pai, e único digno de toda a honra e de toda a glória, meu Deus. Nós também viemos agradecer pelo sustento do Senhor, ter chegado às nossas vidas mais esse mês, mais este dia, meu Pai. E viemos aqui dizimar, entregar ao Senhor, meu Deus. E pedimos, meu Pai, que esse dinheiro venha a ser utilizado para honrar e glorificar o Teu santo nome, meu Pai. Que o Senhor derrame, meu Deus, a Tua sabedoria sobre a liderança, sobre aqueles que vierem a utilizar esse dinheiro, que venham utilizar, meu Pai, para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Oro também para aqueles irmãos que passam necessidades, dificuldades, meu Deus, dores que não podemos compreender, mas o Senhor sim pode, meu Pai. Que o Senhor possa estar alcançando esses corações, meu Deus, trazendo o consolo, a instrução e a cura que só o Senhor, meu Deus, é capaz de trazer no nosso âmago, meu Pai. Agradecemos por tudo mais uma vez, meu Deus, e pedimos que o Senhor continue a cuidar de cada um de nós neste dia, nos dando a oportunidade de mais uma vez estarmos cultuando o Senhor. É o que eu venho lhe pedir e agradecer no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, agora nós vamos fazer a leitura da pergunta 151 do Catecismo Maior de Westminster. Nós vamos ler a resposta da parte 4. Nós vamos fazer a leitura da pergunta e da resposta em uma só voz. Leiamos. Quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros? Pelas circunstâncias de tempo e de lugar, se for no dia do Senhor ou em outros tempos de culto divino, imediatamente antes, depois destes, ou de outros auxílios para a prevenção ou remédio contra tais quedas, se em público ou em presença de outros que são capazes de ser provocados ou contaminados por essas transgressões. Que o Senhor nos ajude a ser fiel ao dia do Senhor e, na medida do possível, fazermos sempre com honra e louvor, vindo à casa do Senhor e não deixar, de fazer outras coisas nesse dia que não agradam ao Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós. Nesse momento, passa a palavra para o reverendo Wendel, que trará a palavra de Deus aos nossos corações. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. Vamos dar continuidade ao nosso propósito de expor
toda a Escritura, começando exatamente pelo livro fundacional, que é o livro de Gênesis, ou o livro das origens. Hoje nós vamos fazer a leitura dos versos 3 a 5. Depois de termos aprendido que, no princípio, Deus, o Deus Criador, o Elohim, criou todas as coisas, os céus e a terra, agora o texto de Gênesis passa a descrever detalhadamente como foi esta criação. Os primeiros versos, como nós vimos, era apenas uma notícia de jornal para nos informar que há um Deus e que este Deus é criador. Agora, a partir do verso 3, nós vamos detalhar como foi essa criação. E Moisés, então, passa, inspirado pelo Espírito, nos contar a história do princípio de todas as coisas. E ele diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que nos instrui, nos repreende, nos aconselha, nos educa na justiça, para que sejamos aperfeiçoados para a obra do Senhor. Que agora o Senhor possa nos ensinar mais uma vez, por meio desta palavra santa, aplicando-a aos nossos corações e fazendo com que possamos encontrar nela, Senhor, respostas para as nossas dúvidas, refúgio para a nossa alma e direção para o nosso caminhar diário. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos queridos, a nossa época é uma época de imagens. Tanto isto é verdade que, mesmo as orientações dos profissionais de saúde, tem sido para que nós tenhamos um cuidado maior em relação às imagens, às telas, porque as telas, os gráficos, os vídeos, as projeções, os estímulos visuais constantes, eles podem trazer, se não regulados, problemas para o nosso desenvolvimento, sobretudo das crianças, porque estão num processo de formação ainda da sua cognição, do seu entendimento a respeito das coisas. E esta razão de vermos, não é, esta preocupação em relação às imagens, é algo que, de fato, também deve nos preocupar enquanto crentes. Porque a nossa cultura, a cultura contemporânea, tende a acreditar, tende a crer naquelas coisas que elas veem e que são materialmente visíveis. Aquilo que não pode ser mostrado, muitas vezes medido, exibido, dificilmente tem sido levado a sério na nossa cultura. Porque a nossa cultura é uma cultura materialista, uma cultura que se apega às coisas concretas. No entanto, nós estamos diante de um texto, e neste caso, esse contexto é surpreendente, profundamente confrontador, porque a Bíblia nos apresenta a origem do mundo, ou da ordem do mundo, não a partir de imagens, mas a partir de uma palavra. Depois de afirmar que, no princípio, Deus criou os céus e terra, o texto bíblico agora nos traz esta informação do primeiro ato criador de Deus. Disse Deus. Antes, portanto, do sol existir, antes da lua existir, antes das estrelas existirem, antes de qualquer fonte visível de iluminação existir, nós ouvimos uma voz, uma palavra. E essa voz, surpreendentemente, por uma ordem criacional, estabelece a luz. Então, Gênesis nos ensina, desde o início, que a realidade ela não necessariamente é estruturada pela visão humana, pelo que nós vemos, nem muitas vezes pela experiência sensorial, aquilo que nós pegamos, mas o universo e a ordem da criação são estabelecidos pela palavra soberana de Deus. A palavra, portanto, se torna o alvo de estudo principal deste texto de Gênesis.
A criação responde à palavra do Criador. A ordem do mundo nasce da palavra do Criador, não da matéria, não das coisas visíveis, mas nasce daquilo que é dito pelo próprio Deus. A luz, ela precede os luminares, ou seja, a ordem de Deus pela palavra vem antes das coisas necessariamente visíveis e criadas. E é por isso que esse texto nos ensina que a palavra de Deus, ela de fato precede toda a existência. A palavra de Deus é a razão pela qual as coisas existem e acontecem. Pela palavra, diz o escritor aos Hebreus, o universo foi criado. E é pela palavra de Deus que as verdades se estabelecem no nosso universo, na nossa realidade. Portanto, este texto nos confronta em relação àquilo que nós valorizamos do que vemos, do que pegamos, do que sentimos pela nossa experiência e daquilo que é dito por Deus, pronunciado por Deus. A palavra de Deus, ela inicia todas as coisas. Repare que o texto diz, disse Deus. O texto não começa com um movimento, mas o texto começa com uma fala, com uma linguagem. Disse Deus. E isso é decisivo, meus irmãos, porque, como eu disse, antes de qualquer ação descrita, há um pronunciamento daquele que é o Criador. Antes de qualquer forma animal, vegetal surgirem, há uma palavra que governa. Então nós aprendemos desde o início algo fundamental para a cosmovisão bíblica. Deus cria as coisas falando. A criação não nasce do esforço, da luta ou da violência divinas. A criação não surge por meio de um processo de seleção natural de seres que são mais fortes e que vencem os mais fracos. A criação nasce da palavra. A fala de Deus ou discurso divino não é necessariamente uma informação, mas uma ação. Quando Deus fala, algo necessariamente acontece. A palavra de Deus não é uma palavra descritiva. Ele não descreve a realidade, mas ela produz a realidade. Ela cria a realidade. Isso distingue, meus irmãos, radicalmente o Deus das Escrituras, o Elohim, dos deuses mitológicos daquele mundo antigo e também do nosso mundo. Os deuses antigos, mitológicos, os deuses criados pelos homens, tanto nas culturas antigas, como o Egito, por exemplo, como também na Grécia, como também entre os romanos, esses deuses eram criados ou surgiam a partir de conflitos. Quem aqui nunca ouviu falar a respeito de Aquiles, aquele de Troia, que precisou demonstrar o seu poder, demonstrar a sua semidivindade por meio de uma guerra, por meio de conflito? Os deuses antigos estavam envolvidos em guerras, em conflitos, em processos longos, às vezes intermináveis, instáveis. O Deus da Bíblia, ao contrário disso, é um Deus que cria com autoridade absolutamente tranquila. Deus estava no seu universo, no seu mundo, e de repente, pela vontade do seu próprio querer, ele fala, e o mundo imediatamente responde. Essa verdade, então, tem implicações, irmãos, profundas para nós. A realidade criada, ela não é autônoma. Ela não pode, portanto, ser vista como independente de Deus, independente do seu Criador. Ela não se explica por si mesma também. Portanto, nós não podemos estudar a criação por meio de suas próprias leis, porque as leis da criação não se sustentam por meio de leis impessoais. A criação existe porque ela está submetida à palavra criadora e criativa de Deus. O universo, ele não é surdo, ele ouve, mas ele ouve a voz de Deus, ele escuta a ordem do seu Criador, e a criação também não é indiferente ao Criador, porque a criação obedece a Deus. Aqui nós somos confrontados, então, com uma pergunta importante para nós e inevitável. Se a criação responde à palavra de Deus,
Por que tantas vezes nós, seres humanos, resistimos a ela? Esta resposta, obviamente, estará no pecado, na queda, que nós analisaremos com a graça de Deus nos capítulos seguintes, sobretudo no capítulo 3 de Gênesis. O que aconteceu à raça humana para que agora deixasse de ouvir esta palavra criadora e criativa de Deus? Mas então o texto continua dizendo: haja luz. Como eu disse, a luz nasce da palavra, ela não nasce dos luminares. Se os luminares existissem antes, a luz seria produzida por meio deles. Mas é exatamente o inverso que acontece. A luz surge antes do sol. Isso é extremamente curioso, porque o conteúdo da primeira palavra criadora de Deus é luz. Deus não cria imediatamente os astros. Ele cria a luz antes do sol. Mas como assim? Porque ele quer mostrar que a sua palavra, ela não depende da matéria. Os luminares, eles servirão à luz. Os luminares estarão disponíveis para fazer aquilo que Deus ordenou na sua criação. A fonte da ordem, portanto, não está nos mecanismos da criação visíveis, mas na palavra invisível de Deus. E, como eu disse também, irmãos, a nossa tendência, a nossa modernidade, ela tenta inverter essa lógica. A filosofia moderna, contemporânea, confia nos instrumentos, nos métodos, nas técnicas, nos sistemas, e a modernidade se esquece da fonte. Gênesis está aqui para nos lembrar que, quando os instrumentos, os métodos, as técnicas, os sistemas são absolutizados, ou seja, são colocados em primeiro lugar, a ordem criacional se perde. Porque a luz só existe porque Deus a chama à existência. De modo que nós precisamos entender que todo método, todo instrumento, todo processo, toda técnica, todo sistema só tem validade se a fonte primária for o próprio Criador. Então, ao criar a luz primeiro, Deus está dizendo aqui algo sobre o nosso modo de agir. Ele não começa, como eu disse, pela ornamentação do universo, mas pela orientação do universo. Antes, portanto, de criar o embelezamento da natureza, Deus cria a sua estrutura. E onde há luz, existe possibilidade de vida. Nós sabemos disto. Onde há luz, existe discernimento, clareza. Onde há luz, a criação pode florescer. Nós vimos aqui, inclusive, no texto do Salmo que lemos: na tua luz, vemos a luz. Só é possível, portanto, contemplar a luz e a beleza das coisas criadas quando nós reconhecemos e compreendemos o poder da verdadeira luz, que é o próprio Deus e que provém do próprio Deus. Um texto paralelo que os irmãos podem se referir é o texto de João, do evangelista João, no capítulo 1, quando o texto do evangelista diz que esta luz é Jesus Cristo. E esta luz, ela vem para iluminar. Repare o que diz o texto de João, capítulo 1, quando diz que no princípio era o verbo, era a palavra. A palavra estava no princípio. O verbo estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Cristo, do verbo, da palavra. E sem a palavra, sem Cristo, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. E repare agora, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Interessantemente, então, a luz criada por Deus não é somente a luz no sentido dos luminares e dos astros, como nós conhecemos, mas houve luz, porque a palavra de Deus agora se torna irresistível. A palavra de Deus é o próprio verbo de Deus, Cristo, que agora, na maneira de se ordenar as coisas criadas, ele mesmo cria todas as coisas. O texto é direto, quase abrupto, quando ele diz: houve luz.
Repare que não há detalhamentos, não há resistência à ordem de Deus, não há demora. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Moisés está dizendo, olha, nada se interpõe entre a ordem de Deus e a ação propriamente dita. Isso revela, então, que a palavra de Deus ela é eficaz. Eficácia tem a ver exatamente com este poder de ordenar e de cumprir aquilo que se promete. Diferentemente de nós, humanos, por causa do pecado, que muitas vezes falhamos, prometemos, não cumprimos, ordenamos coisas, não realizamos, a palavra de Deus, ao contrário disso, irmãos, sempre alcança o seu propósito. Como diz o escritor profeta Isaías, ela nunca voltará vazia, porque ela cumprirá o propósito designado pelo Senhor. Repare que a criação ela não debate com Deus, ela não questiona a ordem recebida de existir luz. Ela simplesmente responde, disse Deus, haja e houve. Isso expõe exatamente, irmãos, o absurdo da rebeldia do coração humano, que, como eu disse, veremos mais especificamente no capítulo 3. Porque o ser humano, criado para viver em harmonia com a palavra de Deus, escolhe agora, por causa do pecado, por meio das suas próprias decisões, o ser humano autonomamente e de maneira rebelde escolhe resistir àquilo que até mesmo o caos não foi capaz de resistir. O caos obedeceu à ordem da palavra de Deus. Nós, seres humanos, muitas vezes resistimos à palavra de Deus e não obedecemos à palavra autoritativa, à ordem de Deus sobre as nossas vidas. Então isso nos ensina que a esperança, meus irmãos, não está na força humana, na raça humana, nos nossos métodos, instrumentos, princípios, técnicas, sistemas, mas está na palavra de Deus, na palavra divina. A mesma palavra que trouxe luz ao universo onde havia trevas, como acabamos de ler aqui também em João, é a mesma palavra que continua trazendo ordem onde há confusão. Portanto, se a sua casa está em desordem, onde é possível buscar esta ordem? Na palavra. Se a sua igreja anda em desordem, onde é que nós vamos buscar esta ordem? Na palavra. Porque a palavra ordena, a palavra cria, a palavra estabelece estruturas. Onde existe um vazio, onde há trevas nos corações humanos, vazios existenciais, o que pode preencher? A palavra. Porque é só a palavra que cria esta luz, que expande as trevas, que retira a escuridão do ser humano, do coração humano, e ilumina toda a existência. Na tua luz, vemos a luz. Ele é a luz dos homens, e ele veio para iluminar exatamente aqueles que estão em trevas. Deus vê, Deus separa e Deus nomeia. Repare aqui que no verso 4 diz, viu Deus que a luz era boa. Ele vê, ele separa e fez separação entre luz e trevas, e ele chama, ele ordena, chamou Deus a luz, dia, e as trevas, noite. Nós estamos aqui, meus irmãos, diante de um dos textos mais impactantes, e muito embora tão desprezados pela contemporaneidade, até mesmo dentro das nossas igrejas, um texto que é fundacional, um texto que é o fundamento, porque aqui nós percebemos que Deus estabelece uma ordem moral e estrutural de todas as coisas. Há um autor chamado Albert Muller Jr., que escreve um texto muito interessante, mostrando que Gênesis, ele nos dá estrutura e direção. Deus cria, ou ele estrutura todas as coisas, e ele mostra o caminho para onde estas coisas devem andar, a jornada da sua criação. Então veja que o texto aqui prossegue afirmando que Deus viu que a luz era boa. Bom, aqui surge pela primeira vez um juízo de valor, um adjetivo que caracteriza uma ação moral de Deus, a palavra boa. Repare, portanto, que a ideia de beleza, de bondade, já está estabelecida no ser de Deus.
Então, a beleza, por exemplo, ela não existe fora do ser de Deus. O belo, aquilo que nós definimos como o que é bom e o que é mal, o bem e o mal, são características encontradas em Deus, não nas culturas, não nas sociedades. Então, não somos nós quem estabelecemos o que é bom e o que é mal, ou o bem e o mal, mas nós apenas devemos olhar para o Criador, que disse o que são coisas boas e o que são coisas más. Deus estabelece o juízo moral. A criação, portanto, ela não apenas funciona como algo criado, mas ela é moralmente avaliada por Deus. Ela recebe um valor, uma avaliação. E isto é ética, isto é moralidade. O bem, então, não é definido, irmãos, pela utilidade humana, pelo olhar humano, mas sempre por aquilo que Deus estabelece como sendo o bem. Veja, portanto, que a moralidade do ser humano não pode ser estabelecida pelos seus próprios princípios. É Deus quem diz o que é bom e o que é mal. Deus separa luz das trevas. E, curiosamente, essa separação não é necessariamente um conflito entre forças equivalentes. Nós temos uma mente chamada maniqueísta, que é uma mente que geralmente opõe uma coisa à outra. Nós, ocidentais, temos esta formação no nosso próprio desenvolvimento cultural. Maniqueu foi Mani, né, depois chamado Maniqueu, foi um pensador que estabeleceu essa ideia de dualismo, de duas coisas, uma contra a outra. Então, a luz se opõe às trevas, o céu se opõe ao inferno, o branco se opõe ao preto, e estas relações de oposição, às vezes, elas são muito fortes na nossa cultura ocidental por causa do racionalismo. Então, nós tendemos a ser 8 ou 80. Nós temos muita dificuldade de trabalhar nos limites ou na transição. Nós sempre estamos cá ou lá. Muito dificilmente nós optamos por um equilíbrio de coisas. Isto é parte da nossa cultura e, obviamente, do pecado também. Mas aqui, curiosamente, Deus não está criando um dualismo para dizer, neste momento, que as trevas são ruins, ou que a noite é ruim. A treva aqui não é um poder rival ao dia. Neste momento, ela é simplesmente aquilo que ainda não foi caracterizado ou iluminado com esta luz da palavra de Deus. De modo que a ideia de Deus aqui é separar um ato de ordem da criação. Deus está distinguindo coisas, Ele está organizando a realidade. Isso revela, irmãos, que a criação ela é absolutamente limitada por Deus, ela é diferenciada por Deus. E onde essas distinções são negadas, haverá caos, a ordem vai se dissolver. Nós vamos ver mais à frente que Deus cria, por exemplo, o ser humano e diz que um ser humano será homem, macho, e outro ser humano será fêmea, mulher. Esta não é apenas uma implicação cultural que pode ser manipulada pelos seres humanos. É uma ordem estrutural de Deus que estabelece limites, diferenças e funcionalidades. O homem sempre será diferente da mulher, porque Deus assim fez. Há estrutura, há direção, existem limites que são impostos pela própria palavra de Deus no ato criacional. E a nossa cultura, como eu disse, ela sofre justamente porque ela rejeita estas distinções dadas por Deus. E ao não aceitar as distinções dadas por Deus, confundindo o bem e o mal, a verdade e a falsidade, a nossa cultura colhe desorientação. Irmãos, nós nunca estivemos na história da humanidade um tempo em que há tanta desorganização ou desorientação.
em relação aos conceitos. Depois que aconteceu a praga do relativismo, em que as pessoas estão fundando ou moldando os seus valores com base na cultura, nas escolhas humanas, nós achamos que agora podemos estabelecer o certo e o errado. Mas Deus está nos dizendo aqui que a luz é uma criação divina. A ética, a moralidade é de Deus e não do homem. Gênesis está aqui para nos lembrar que a saúde da criação, do universo, das culturas, das sociedades, depende exatamente da aceitação dos limites impostos por Deus, da estrutura criada por Deus lá no princípio. E depois ele diz dia e noite. Repare que o tempo também é uma criação que nasce da palavra de Deus. Ao sugerir esses nomes, dia e noite, chamando estas coisas de dia e noite, Deus aqui não apenas ele está organizando o espaço, mas, mais do que isso, ele inaugura aquilo que nós chamamos de tempo. E o tempo é uma discussão muito profunda. Discutir o que é o tempo, passado, presente e o futuro. Hoje nós temos várias ideias, propostas, existem compreensões das mais diversas, inclusive dentro do mundo da ficção, dos chamados multiversos, em que nós estaríamos habitando tempos distintos e vivendo experiências diferentes. O que é o passado? Será que o passado, de fato, passou e ficou para trás? Ou o passado é uma construção de nossa mente, de lembranças? Há um passado histórico? Ou são apenas memórias, são apenas lembranças? E o futuro? São perguntas difíceis que os filósofos têm tentado discutir há bastante tempo. Mas o fato é que Deus nos mostra que o tempo não é um fluxo cego, acaso, impessoal. Novamente, o tempo é estruturado pela palavra divina. Significa que o tempo não nos pertence. O tempo não pertence ao ser humano. Ele não é um inimigo do ser humano. O tempo não é um tirano absoluto contra nós. Talvez você pense que o tempo é algo que vai destruir a sua vida, os seus projetos. Aqueles irmãos que estão mais idosos, talvez possam considerar o tempo como o fim da sua vida. No entanto, do ponto de vista da criação de Deus, o tempo nada mais é do que uma estrutura organizada pelo próprio Deus para que ele manifeste a sua glória. Por isso, para Deus, diz o escritor Pedro, um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para Deus não há distinção necessária entre o passado, o presente e o futuro. Deus age atemporalmente, porque Ele é eterno. E a eternidade de Deus implica que Ele não está limitado ao tempo. Por isso Ele pode fazer uma mulher de 90 anos dar à luz um filho. Porque, muito embora na nossa mente 90 anos seja muito tempo, para Deus talvez sejam segundos, milésimos de segundos, minutos. Deus não está preso à nossa realidade. Quando estas coisas acontecerão? Perguntaram Jesus a respeito do juízo final. Jesus não estava preocupado com o tempo, ele apenas disse, olha, eu vou apresentar para vocês algumas circunstâncias. Vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, pode haver isto. Mas Jesus não disse assim, será amanhã, será daqui a pouco. Jesus não estava preocupado com estas coisas, porque sendo Deus, ele sabia que o tempo é controlado pelo próprio Pai. E por isso mesmo ele disse, quanto a isso, o Pai sabe. Ele é Senhor do tempo. Ele é o Deus do tempo. Então, meus irmãos, a criação está a serviço dos propósitos de Deus. Quando o texto fala, houve tarde e manhã o primeiro dia,
Ele está nos ensinando aqui que o ritmo da nossa vida nasce e é estabelecido pela ordem da palavra. Ora, quando nós nascemos, há um primeiro dia, as primeiras 24 horas, que são muito importantes para acompanhamento do bebê. 24 horas, 48 horas, ele está reagindo bem, 72 horas, graças a Deus, já está bem, já conseguiu ter a pega da mama para se alimentar, e as pessoas vão crescendo, elas vão se desenvolvendo temporalmente. Deus está aqui fazendo exatamente isto, nos mostrando que há um tempo próprio para cada coisa. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus está mostrando, irmãos, que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3 nos diz isso. Existe um tempo de alegria, mas há tempos de tristeza. Existe um tempo de paz, mas há tempo de guerra. Existe um tempo de trabalho, mas há também um tempo de descanso. Existe um tempo em que você precisa agir, mas há um tempo em que você precisa apenas esperar. Há tempo para todas as coisas. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus estabelece, portanto, aqui uma tese de que nós vivemos sempre e devemos viver sempre como se tudo dependesse de Deus nas nossas vidas, porque o tempo pertence a Ele, e não como se nós controlássemos o tempo. E os irmãos já perceberam como isso é difícil para nós? Nós queremos controlar o tempo. Nós queremos controlar o tempo. A nossa vida é uma vida regulada pelo cronos, pelo relógio, pelo cronológico. Tudo nós estabelecemos pelo cronos. E diga-se de passagem, Cronos é um deus que não pertence à cosmovisão bíblica. O tempo que nós devemos agir é o Deus Kairos, o tempo de Deus, que é o tempo que estabelece a nossa vida. Quem pode aqui garantir minutos de vida à sua existência? Quem pode aqui garantir que viverá 2, 3, 100, 120 anos? Nenhum de nós, porque nós não somos senhores do tempo. Quem nos garante que nós vamos sair daqui e cumprir todos os nossos programas, tudo aquilo que nós estabelecemos? Ontem um conselho se sentou para reunir as programações que nós teremos ao longo de 2026. Mas quem nos garante que nós chegaremos a fevereiro? Quem nos garante que nós chegaremos a dezembro? Quem nos garante que em dezembro tudo aquilo que nós planejamos será executado? Mas nós queremos controlar o tempo. Nós queremos fazer com que a nossa própria determinação e ordem seja estabelecida. E, obviamente, irmãos, eu não estou aqui pregando contra planejamentos, não é isto. O que eu estou dizendo é que os nossos planejamentos precisam estar subordinados à vontade de Deus. Nós planejamos, nós estruturamos, nós criamos os nossos métodos, mas conscientes de que somente Deus pode fazê-los executáveis no tempo dele, do modo dele, da maneira como ele quer, para a sua glória. O tempo pertence a Deus. Aqui, desde o início, Deus está nos chamando para um descanso humilde. Descansar no Senhor. Ora, se Deus termina a criação num primeiro dia, Ele está dizendo, os dias, eles têm fim. Certamente vocês já ouviram expressões, pastor, irmão, meus dias são intermináveis, eu não consigo, eu não durmo, passo em claro de um dia para o outro, não consigo estabelecer. Repare, Deus está estabelecendo aqui o fim. O primeiro dia acabou.
O tempo é um tempo divino. Se você não conseguiu fazer hoje o que você planejou para fazer, descanse no Senhor. Deus produzirá e promoverá em você paz, para que você viva no tempo dele, não no seu tempo. As maiores frustrações que as pessoas têm hoje é porque criam expectativas temporais próprias. E o texto está dizendo, não, Deus estabelece a ordem temporal da existência. Nós dependemos do tempo de Deus. Irmãos, eu quero trazer algumas implicações aqui. Viver à luz desta palavra que cria. Se a criação responde à palavra de Deus, então vamos pensar em pelo menos 4 aspectos. Primeiro, não há verdadeira luz fora da palavra criadora e criativa de Deus. Com isso eu quero dizer que quando a Escritura, quando a palavra de Deus, ela é silenciada, sufocada, substituída, esquecida nas nossas vidas, a confusão, ela cresce. A desordem vai aparecer. O caos vai tomar conta do seu coração. Mesmo que haja muitos luminares culturais ao seu redor, científicos, políticos, você não vai encontrar descanso seguro senão na palavra criadora de Deus. Eu não sei como está a sua vida. Talvez ela esteja um caos. O remédio está aqui. O Deus que estabeleceu ordem, o Deus que estruturou, é o Deus que direciona. Portanto, descanse no Senhor e procure respostas nele. Talvez o seu casamento esteja uma desordem porque você não esteja obedecendo a palavra de Deus. Talvez você, marido, esteja fazendo coisas que a palavra de Deus diz que você não deve fazer. Comece a fazer aquilo que a palavra de Deus ordena, e você verá que a sua casa se ordenará. Se na igreja você percebe que as coisas não estão caminhando, por uma ou outra razão, pergunte à Escritura: por que nós estamos experimentando esta desordem? Vamos perguntar à palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que existe luz, ordem, estrutura, funcionalidade. Então, esta é a primeira implicação. Evitemos de buscar conselhos culturais, científicos, políticos. Prendamo-nos à palavra do Senhor. A palavra nos orientará em relação a estas outras coisas. A palavra nos orientará em relação a tudo aquilo que nós fazemos no mundo criado por Deus, porque este mundo onde estamos foi criado por Deus. Como disse Calvino, é o teatro da glória de Deus. Nós estamos participando deste teatro da glória de Deus, então devemos assistir àquele que é o Criador e devemos ouvir a sua voz neste espetáculo que é a criação. Se eu começo a ouvir outras vozes, que não a palavra do Senhor, haverá desordem na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, nas minhas relações, na igreja. Quando a palavra é silenciada, a desordem aparece. A segunda implicação que eu gostaria de trazer é que a obediência é o caminho da ordem. Repare que a criação floresce porque ela responde à voz do Criador. Então, muitas vezes, como eu acabei de lhes dizer na primeira implicação, nós falhamos, irmãos, e a nossa vida se torna um desastre simplesmente porque nós deixamos de obedecer a palavra. Deixamos de obedecer a palavra. Nós consideramos os mandamentos de Deus como secundários. Se der, eu obedeço a isto aí. Por enquanto eu vou viver a minha vida cá. Esse negócio de
obedecer ali, já passou. Isso não existe mais. Nós vivemos em outro tempo, noutra cultura, noutra época. Não, meus irmãos, os mandamentos do Senhor são eternos, atemporais. Quando nós voltamos ao Antigo Testamento, e nós faremos isto pela graça de Deus nessas exposições, os irmãos verão que muitas coisas que parecem ser próprias de uma época específica, na verdade não são. São mandamentos eternos do Senhor para todos nós. Claro, havia questões específicas, porque nós estamos diante de um povo específico, histórica e geograficamente localizados, mas os princípios da palavra permanecem atemporais. Então, quando nós, por autonomia, por causa da queda, resistimos à palavra, nós criamos caos na nossa vida. E a palavra é clara. A ordem de Deus é clara. Não há dúvidas com relação àquilo que Deus ordenou que o povo fizesse no passado e que nós devemos fazer também hoje. Então, obedecer é sempre o melhor caminho, mesmo que a obediência trará para você consequências temporais ruins. Talvez você tenha que contar a verdade a alguém, e ao fazer isto, você talvez perca privilégios em relação a esta pessoa. Mas o que é mais importante? Os seus privilégios ou a verdade? Estes valores são inegociáveis. Foi isso que moveu o profeta Natã a confrontar Davi, que era um rei. Mas a verdade que o profeta carregava, do arrependimento necessário, era mais importante do que a intimidade, do que a amizade, do que o relacionamento que ele tinha com Davi. Ainda que Davi ficasse com ódio dele e mandasse matá-lo, porque Davi poderia fazer isso, se quisesse, Natã preferiu a verdade. Então, observe que os valores da palavra são muito mais importantes, substanciais, do que os valores culturais. Portanto, obedecer é sempre o melhor caminho. Em terceiro lugar, toda a nossa esperança, meus irmãos, nasce da palavra. Quando tudo parecer escuro para você, obscuro, duvidoso, quando você estiver naquele mar de dúvidas, o que eu devo fazer nessa situação? Por que eu estou nessa situação? Por que eu não consigo resolver as crises do meu coração? Quando você estiver nessa dúvida, nessa angústia profunda, lembre-se, o que você precisa de verdade é ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus significa abrir a sua palavra e ler a sua palavra. Significa se dispor a amar a palavra de Deus. Significa pesquisar na palavra de Deus casos semelhantes ao seu. Talvez você esteja passando por uma situação que outro irmão ou irmã passou. Por exemplo, você pode ser uma viúva que talvez tenha vivido uma vida difícil, amarga. Você pode olhar para a vida de Noemi, de Ruth, viúvas. Estude Ruth, leia sobre Ruth, o que esta viúva, como ela se comportou diante da sua situação, diante da tragédia da sua vida. Talvez você seja alguém que precise empreender planos para a sua vida. Leia Atos dos Apóstolos. Ali existem planos. Paulo planeja as suas viagens, o Evangelho, como que ele estrutura a sua vida a partir dali. A palavra de Deus, irmãos, oferece respostas. Basta que nós nos curvemos diante dela e oremos com sincero coração, dizendo: Senhor, ensina-me a tua verdade. E a quarta e última implicação, Cristo é o cumprimento dessa luz criadora. O Novo Testamento, irmãos, revela que, como nós lemos, em João, que ele é a luz do mundo, Cristo é a luz do mundo.
Então, a mesma palavra que criou todas as coisas, em Gênesis 3, que cria a luz, é agora a palavra que ilumina os corações obscurecidos pelo pecado. Como as pessoas podem ter os seus corações iluminados? Por meio de Cristo Jesus. Nenhuma técnica substituirá a presença da luz de Cristo no coração humano. Você pode usar qualquer técnica que você queira. Talvez você torne a pessoa um pouco mais sociável, mas ela irá para o inferno a si mesmo. Ainda que ela seja uma boa pessoa, ainda que ela seja sociável, ainda que ela aprenda a se relacionar com os outros, ainda que ela admita as suas crises existenciais, ainda assim ela irá para o inferno, se a luz de Cristo não habitar o seu coração. Então, isto é o mais importante. E Deus está nos ensinando isso nas primeiras palavras da Escritura. Disse Deus: haja luz, houve luz. A luz separa as trevas. A luz cria o estado de tempo sobre o qual Deus governa poderosamente em nossas vidas. Portanto, queridos, a Bíblia nos ensina nesta manhã que a luz não nasce do acaso, não nasce dos astros, não nasce da engenharia humana. Ela nasce desta palavra soberana de Deus. Quando Deus fala, as coisas acontecem. E se nós todos aqui queremos viver corretamente, moralmente ajustados à luz da palavra de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, olhar para esta luz que ilumina a todo o homem. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, e nos livre de pecar contra a sua santidade, contra a sua luz, e nos dê sempre coração obediente a esta palavra. Amém. Vamos, meus irmãos, nesse momento, orar ao Senhor. Nós faremos a oração pastoral, e nesta oração pastoral, como eu disse aos irmãos, nós incluímos aqui alguns pedidos específicos, de nossa igreja. Então eu quero convidar os irmãos para que oremos nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela presença do teu Santo Espírito aqui conosco. Te agradecemos pela presença de Cristo Jesus, teu Filho, conosco, porque Ele é a luz que ilumina todo mundo e Ele é o cabeça da igreja. Portanto, te agradecemos porque o Senhor nos deu o privilégio de sermos iluminados pelo teu Filho Jesus Cristo para que possamos ver a tua luz. Livra-nos, ó Deus, do pecado, livra-nos do mal e livra-nos das trevas. Que os nossos corações não andem escuros, que a nossa mente não ande obscura, mas que tenhamos sempre a luz do Senhor a nos guiar, e que a tua palavra seja verdadeiramente lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quero, Senhor, nesse momento, apresentar também diante de ti os pedidos, ó Deus, aqui da nossa igreja, Senhor. Quero começar lembrando da nossa irmã Dona Delisete. Quero pedir ao Senhor, pela graça do Senhor, que esteja, ó Deus, com a tua serva naquele leito de hospital. Nós sabemos, ó Deus, que a condição clínica não é favorável, mas nós cremos e continuamos crendo no Senhor, que tem o teu propósito estabelecido na vida da tua serva e de toda a família. Então, o que nós te pedimos é que o teu Espírito jamais a abandone, ó Deus, para que ela possa ter sempre a convicção, a certeza de que o Senhor está com ela. Também peço pela vida do irmão Josué, para que ele, ó Deus, nesse momento de ausência da sua esposa, do seu lar, e neste quadro também, que o Senhor, em nome de Jesus, possa amparar o teu servo, dando a ele, ó Pai, conforto, dando a ele a segurança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Oramos por todos os filhos, noras, genros, netas, netos, ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, possa cobrir toda esta família com o poder do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, e os abençoe. Quero também pedir ao Senhor, pela vida da nossa irmã Dona Marina, que também está enferma, tenha misericórdia da tua serva,
ó Deus, também numa condição difícil, delicada, e que o Senhor continue levando também, provendo para ela, ó Deus, a saúde física e espiritual, que a tua serva continue crente no Senhor, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Quero também orar, Pai Santo, pelos demais irmãos enfermos de nossa igreja, que talvez nós não tenhamos conhecimento, mas sobretudo os nossos irmãos idosos. Ó Deus, o Senhor tenha misericórdia também, nosso irmão Adílio, nossa irmã Dona Vilma. Quero agradecer ao Senhor pela vida da nossa irmã Rosa, que está aqui conosco hoje. Muito obrigado pela vida da tua serva, ó Deus, ela que também tem enfrentado dificuldades de saúde, mas pôde estar conosco aqui nesta manhã. Nós louvamos o Senhor por isso e te pedimos que o Senhor continue abençoando a vida da tua serva, a vida de toda a sua família, Senhor. Pedimos também pelo esposo dela, seu Zé Vicente, que o Senhor também tenha misericórdia dele, ó Deus, tratando, ó Pai, aquela luxação que ele teve no seu ombro, a dificuldade que ele tem tido de movimentação, que o Senhor também cuide dele e, sobretudo, Pai, do seu coração. Pedimos que o Senhor traga ali a luz do Senhor para iluminar, ó Deus, aquele coração, a fim de que ele possa ver as belezas do Senhor e a salvação em Cristo Jesus. Quero também pedir ao Senhor pela irmã Dona Zilda, a Dona Hilda, que está também enferma, ali em Linhares, ó Deus, ela que passará por um procedimento cirúrgico, cardíaco. Que o Senhor tenha misericórdia também, que o Senhor possa, ó Deus, guiar os médicos e fazer com que todas as coisas também caminhem de acordo com a tua vontade. Abençoe a viagem da irmã Dona Zilda, que estará acompanhando ali nesta semana, que o Senhor também cuide da tua serva, para que ela faça uma boa viagem de ida e de retorno, que ela seja também guardada pelo Senhor. Também apresentamos o cunhado dela, Pai, o seu Isaías, também nas suas mãos, também enfermo, uma doença muito grave, ó Deus, nos seus pulmões, que o Senhor tenha misericórdia também, e que o Senhor, em nome de Jesus, possa ampará-lo, Pai Santo, neste momento de tratamento, nesse momento de sofrimento, de dor. Quero também lembrar do seu Eudes, o irmão da dona irmã Elisete, da nossa irmã Elisete. Obrigado porque ele saiu da UTI, nós te agradecemos por isso. E continuamos orando por ele, Pai Santo, para que, pela tua graça, haja restauração, haja cura, e que ele possa realmente, ó Deus, permanecer crendo na restauração, na cura, no poder do Senhor, que fará sobre a vida dele aquilo que é o melhor, ó Deus, para ele, conforme os teus propósitos. Pai, nós também agradecemos pela vida de nossa igreja. Obrigado porque os irmãos têm atendido, ó Pai, a santa convocação do Senhor para estarem presentes no culto. Nós te agradecemos por isso. Pedimos que o Senhor continue dando à nossa igreja crescimento numérico e espiritual, para que possamos, ó Deus, refletir e testemunhar a bênção, a graça do Senhor sobre nossas vidas e sobre a vida das pessoas com quem nós falamos, com quem nós convivemos, Pai Santo. Abençoe os projetos de reforma de nossa igreja. Cuide, ó Pai, da comissão de construção, sobretudo do nosso irmão Tiago, que é o seu relator. Tenha misericórdia, ó Deus, dê ao Tiago forças, vigor, disposição, entusiasmo, ó Deus, para vencer as dificuldades, as barreiras, superar, ó Deus, muitas vezes os imprevistos que surgem. Que o Senhor dê a ele sempre sabedoria e prudência, e que nós possamos, ó Deus, todos desfrutarmos desta reforma com muita alegria em nossos corações, sabendo que o que estamos fazendo aqui é para o Senhor, é para recebermos pessoas que certamente hão de se converter ao Senhor e professar a sua fé, ó Deus, aqui juntamente conosco, Pai Santo. Pai, abençoe as nossas famílias, abençoe os casamentos, abençoe os filhos, abençoe, ó Deus, a todos os nossos irmãos, as irmãs gestantes de nossa igreja, que o Senhor cuide delas também, abençoando desde já os seus filhinhos, o Matias, a Helena, a Ana Helena, ó Deus, para que venham também com saúde e desde já nos seus ventres possam crer no Senhor Jesus Cristo, crescendo assim, ó Pai, na graça e no conhecimento dele, Pai Santo. Abençoe, Senhor, também as nossas lideranças, conselho, junta diaconal, departamentos, planejamento que fizemos ontem no conselho. Te pedimos que tudo isto seja, ó Deus, para a tua glória. Ó Deus, ordene sobre nós a tua bênção, para que assim, Senhor, nós possamos caminhar seguros e sem temer o mal, sabendo que o Senhor está nos guardando em todas as coisas. Nós te agradecemos, Pai Santo. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso grande amigo, Senhor e Salvador. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Nós vamos agora receber a bênção
e cantarmos o amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Podem se assentar? Eu não estou vendo daqui visitantes, mas se houver, acho que não, né? Irmãos, os principais avisos de nossas programações estão no boletim, né? Então eu convido a todos que acessem lá no nosso grupo, mas nós também vamos, vez ou outra, né, lembrar aqui os irmãos. Por exemplo, nós temos reunião da SAF quarta-feira, na casa da Isabel e do Ildeu, às 15 horas. Nossa irmã Elisete será a dirigente. Também o chá de fralda da Helena, no dia 31, às 17 horas, aqui na igreja. Nesse mesmo dia, 31, às 20 horas, nós vamos agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Geiselena, culto de ação de graças. Depois, no dia 7 do 2, é um sábado, né? Primeiro sábado de fevereiro, nós teremos também duas programações aqui. A primeira delas será o treinamento de diáconos. Então, eu quero convocar todos os diáconos para o dia 7 do 2, de 14 às 18 horas, estarem aqui na igreja. Nós faremos um curso de treinamento, de aperfeiçoamento, né, da junta diaconal. E quero, inclusive, os diáconos estão convocados. Quem não vier vai pagar multa. O conselho vai estabelecer o valor, que aí vai reverter para a reforma, né? E os irmãos que, porventura, não são diáconos, mas foram diáconos no passado, ou que almejam também integrar a junta diaconal, estão convidados, tá certo? Então, se você é homem, não é, e que deseja também conhecer um pouco mais do sistema, né, bíblico presbiteriano, do que significa junta diaconal, então participe conosco, você é convidado, tá bom? Não apenas os diáconos, mas todos aqueles que desejarem conhecer um pouco mais, inclusive os presbíteros, né, que também, se puderem, estão convidados para participarem aqui, até para acompanhar também, né, esse treinamento. E no dia 7 do 2 também nós teremos, logo em seguida, né, então o curso vai até às 18, aí às 18h30 nós teremos o chá de fraldas da Ana Helena, né, também aqui na nossa igreja, dia 7 do 2, ok? Então essas são as programações mais imediatas. Depois o conselho também vai divulgar para os irmãos outras programações, e nós já queremos divulgar com antecedência, exatamente para que os irmãos possam planejar, né, com antecedência e até para não haver depois choques, né, nas programações, mas isso nós vamos fazer à medida que o irmão Tiago fechar o planejamento, a gente vai divulgar os detalhes para a igreja. Irmão Tiago, tem mais algum recado, algum aviso? Não? Pois não, irmão Edson. Sim. Coral. Isso. Sim. Sim. Beleza.
Isso. E seu Edson falou que quem não aceitar cai no coro, né? Ou participa do coro ou cai no coro, né? Então, é isso aí, né? Vamos fazer também um culto, né, agradável ao Senhor e agradecendo pela vida de nossa irmã. É isso então? Seu Gessi? Seu Gessi. É porque é o seguinte, seu Gessi fez cirurgia essa semana, né? E graças a Deus está recuperado, está bem, já está enxergando tudo. Pelo menos de um olho, né, seu Gessi? Inclusive, nós parabenizamos, né, os irmãos aniversariantes aqui, a Jusilene e o Ronei, né, casamento. Deus abençoe vocês, né? Deus dispense graças sobre a vida de vocês. O irmão Gessi, né? Nossa irmã Elisete, dia 13. Renata Cristina e Halber, 13 e 14. Ana Elizabeth, mais conhecida como Aninha, né? Dia 15. E a Letícia Vitória, dia 17. Então, nós agradecemos, né, a Deus pela vida desses queridos irmãos também. Aí o bombom depois vocês cobrem da superintendência, né? Como não está tendo escola dominical, né? O Tiago vai ficar devendo o bombom para todo mundo aí de janeiro. Irmãos, que Deus nos abençoe. Então, um ótimo restante de dia e até às 18h30, se Deus nos permitir.